Olá a todos e bem-vindo ao nosso canal Gestão Consciência. Hoje contamos com a presença ilustre de Paulo Torres, doutorando pelo programa de pós-graduação em administração da UES, pesquisador voluntário do Instituto de Desenvolvimento e Estratégia de Conhecimento IDESCO e professor também aqui na Universidade Estadual do Ceará. O Paulo, se eu esteja enganado, Paulo, você pode me corrigir, ele tem como tema de pesquisa a orquestração da inovação. E recentemente participou do estudo que estava analisando a rede de inovação que possibilitou a criação do capacete Elco. Estou correto, Paulo? Foi isso mesmo, Irã. Foi isso mesmo. A gente voltamos, né, às pesquisas para tentar compreender essa dinâmica da orquestração de uma rede de inovação, de um produtor inovador, que foi o Capacete Elmo, né, que salvou tantas vidas. Paulo, quando eu penso em orquestração, eu entendo que vão ter ali vários atores, institutos envolvidos na produção desse objeto, desse bem, desse serviço, certo? E me inquieto em saber por quem fica a propriedade intelectual desse produto final. No processo de orquestração, Irã, não há necessariamente um único proprietário daquela inovação que é buscada. Por haver um compartilhamento ali de recursos entre empresas que estão buscando alcançar um resultado, né, desejado, geralmente a propriedade intelectual ela é compartilhada. Todos os atores, todas as instituições envolvidas, todas as empresas, empreendedores envolvidos, eles detêm parte da propriedade desse bem, dessa inovação que é produzida. Agora, obviamente, existem situações onde a propriedade ela pode pertencer mais a uma instituição detém um percentual maior do que outra instituição, do que um ator, do que um agente envolvido, devido a circunstâncias contratuais, questões jurídicas, aspectos jurídicos, elas muitas vezes determinam e delimitam essas questões da propriedade. Contudo, generalizando, a propriedade final geralmente é compartilhada por todos os atores envolvidos, né, e componentes dessa rede orquestrada. Vem à minha mente, quando a gente fala sobre orquestração, uma orquestra mesmo sinfônica, certo? E a figura do maestro lá liderando essa sinfonia, se eu posso chamar assim. E o que ganha, né? Se você puder me explicar melhor, esse orquestrador. Foi um exemplo muito bem sucedido que você fez, muito feliz, porque na verdade a orquestração é exatamente isso, é a figura de um maestro. Porém, numa orquestração, numa música, numa sinfônica, o orquestrador que está ali como maestro, ele apenas direciona, ele não impõe ordens, porque presume-se que todo músico ali naquela orquestra sabe o seu papel, né? Então, a função do maestro numa orquestração é apenas reger realmente, de maneira harmônica, equilibrada, todos que compõem aquela orquestra sinfônica. No processo de orquestração de uma rede de inovação, é parecido. O orquestrador, embora se assemelhe com um gestor, é bem diferente de uma função de gestão, porque não existe uma imposição, não existe um direcionamento firme, não existem ordens direcionadas para o cumprimento de tarefas ou de prazos. Existe uma liderança sugestiva. O orquestrador, nesse papel, porque é um papel, na verdade, não é uma pessoa, não necessariamente ela é o orquestrador do começo ao fim. Uma grande rede de inovação, onde vários atores e instituições estão relacionados, há momentos em que uma pessoa desempenha um papel de orquestrador, uma outra pessoa exerce funções mais específicas que lhe dão uma característica maior de orquestração naquele momento. Ou seja, não existe apenas uma única figura central, há uma pessoa que vai reger todo aquele processo, como acontece nas sinfônicas, como você acabou de exemplificar. Esse orquestrador, ele tem uma função particular de tentar facilitar a alocação de recursos. Então, ele verifica aonde está a carência
identifica qual é o ator, qual é a empresa, onde está o recurso e tenta fazer a conexão entre esses saberes, entre esses recursos, entre esses insumos, para que a rede possa, de fato, vir a ser bem-sucedida na produção do bem que almeja ao final. Então, falar o que um orquestrador ganha na rede é complicado, porque não existe uma troca financeira, não existe necessariamente uma troca para além do que se quer construir. A orquestração em si, ela busca, de fato, a produção de um bem ou de um serviço, de algo inovador, onde todos vão ali compartilhar o valor final. Mas, se ainda assim formos tentar pensar em algo que o orquestrador ganha, unicamente ele, ao exercer aquela função, aquele papel, que, repito, não é constante, ele pode variar, talvez uma legitimação dos outros envolvidos, um poder maior de união ao tentar buscar fazer a conexão entre os nós daquela rede que estão estão um pouco fracos. Então, talvez nesse sentido seja essa característica, né? Esse ganho para o orquestrador. Então, Paulo, eu entendi que o orquestrador, no caso, o ganho dele é um ganho social para esses seus pares, né? É um ganho de network, um selo, como você bem disse, ali, de legitimação perante aos seus pares. Eu não sei se te dizer se ele ganharia networking. Eu acho que o orquestrador nessa rede, né, que está ali dinâmica, porque é uma rede dinâmica, é uma rede que tem entradas, saídas, é uma rede que tem um fluxo maior em certo momento, um fluxo menor em certo momento. Então, assim, há uma dinamicidade nessa rede. O network ele vai existir de uma forma ou de outra. O orquestrador que está ali naquele momento, ele tem um papel muito importante de promover o network, na verdade, porque ele vai estar conectando os elementos, as pessoas, né, as instituições, todos os atores estão ali relacionados em rede. Dentro dessa característica, eu acredito que ele ganhe visibilidade, ele ganhe prestígio, um certo lado, de uma certa forma, né? Porque quando ele faz essa conexão de maneira adequada e correta, que o produto de fato venha a ser finalizado, cumprido com êxito, ele ganha respaldo, né, daquilo que foi legitimado para ele. Nesse aspecto, eu acho que talvez essa seja, né, uma característica que eu posso considerar como ganho para ele, especificamente para o orquestrador. Bacana, Paulo, compreendi muito bem. Ficou bem claro para mim, né? A orquestração costuma para o orquestrador ali uma vitrine mesmo perante a essa atuação, né? Visibilidade, como você bem colocou dentro dessa resposta. Agora, Paulo, vamos supor que eu seja um empreendedor, me interessei, vamos agora falar um pouco mais realmente do retorno, né? Que eu recebo disso. Em que impacta meus lucros a orquestração? Boa pergunta essa. Mais uma boa pergunta, na verdade, né? Obrigado. Quando se questiona, quando se busca entender qual seria o lucro que uma empresa ganharia por estar participando de um processo de orquestração em rede, as possibilidades são muitas. A orquestração de rede, em rede de inovação, ela se caracteriza por tentar reduzir barreiras, ampliar conexões, mitigar carências, ou seja, facilitar. Eu aumento facilidades e diminuo dificuldades. Um orquestrador ele tem a visão de tentar conectar atores diferentes que possuem certos recursos que outros atores não têm. Então, eu vou compensar dentro de uma rede carências de uns envolvidos, utilizando recursos de outro. Com isso, há uma simbiose dentro dessa rede, aonde ela se nutre de maneira assim muito rica e muito produtiva. Então, o lucro ali aumenta porque, por exemplo, eu não tenho certo recurso, algum equipamento específico para produzir um bem determinado. Em rede,
Mas eu tenho conhecimento daquilo, eu tenho pessoas que sabem fazer, mas eu não tenho os insumos materiais físicos, né, os recursos físicos para fazer aquele material. Uma outra empresa pode ter recursos físicos, mas não ter o pessoal. Então, juntamos ali as duas empresas, no que eu tenho, no que ela tem, e fazemos um resultado efetivo. Isso, o orquestrador vai estar administrando, vai estar gerindo, vai estar coordenando de maneira assim, não direcionada, como eu havia falado anteriormente, mas de maneira sugestiva, para que todos estão ali nas suas carências e suas potencialidades, suas vantagens, suas competências essenciais, estão ali garantindo àquela empresa uma vantagem competitiva em relação às demais, possam ali cooperar, se ajudar mutuamente e obter lucros em diversos sentidos. Essa rede, inclusive, ela torna-se mais produtiva para a empresa porque ela apresenta novas formas organizacionais, novas técnicas, você acaba aprendendo, porque um dos principais conceitos que a orquestração ela se baseia é na mobilidade do conhecimento. Então, de qualquer forma, você acaba ganhando, a empresa acaba ganhando. Quando compõe uma rede, o conhecimento que eu não tinha, eu adquiro, e eu posso implementar novas rotinas organizacionais, novas técnicas, novos procedimentos. Eu posso aplicar isso dentro do que eu tenho, meu P&D, eu posso transformar, eu posso ampliar o meu conhecimento. A inovação, ela se baseia no conhecimento. Toda inovação, ela faz com que a empresa ganhe um destaque no mercado, ganhe um destaque dentro da sua esfera de atuação. Né? E a orquestração ela permite isso de maneira mais fácil e menos custosa, porque ao invés do empreendedor, da empresa, ir buscar recursos através de uma alavancagem financeira ou mesmo operacional, ela busca dentro de uma rede orquestrada elementos para suprir as suas carências. E isso faz com que ela aumente seu lucro, né? Majore esse lucro de uma maneira mais prática, mais viável. Um outro exemplo que nós temos, podemos aqui citar, é o aspecto de em rede eu poder me aderir a empresas de escala, né, que trabalham em escala, e essa escala me propiciar conhecer e participar de outros grupos de mercado, outros nichos, né? Com isso, eu reduzo também a minha margem de prejuízo, então de investimento em marketing, em ações de dispersão, em ações de promoção, de divulgação, né, do meu brand, enfim. As possibilidades são muitas, né? Então, a orquestração ela tem esse papel, esse peso bem relevante no que pertine à redução de lucro, majoração de lucros da empresa, redução de prejuízo. Aí você quase termina a pergunta, a próxima pergunta que eu ia fazer agora, né? Redução, aí eu fiquei pensando, beleza, compreendi muito bem, né? Que a orquestração, acho que também nossos ouvintes, que a orquestração possibilita, eu acho que na verdade, vamos dizer assim, vários tipos de lucros, né? Para quem está participando dentro dela. Eu acho que o principal é esse lucro de conhecimento, né? Essa escalada que a orquestração permite. Agora, Paulo, ainda na perspectiva, né, de eu empreendedor, empresário, né, participando, ou então estou recebendo para participar de processo de orquestração de inovação, na redução, né, redução de custo, né, no que a orquestração poderia me favorecer. Quando eu compartilho, quando eu compartilho insumos, quando eu compartilho conhecimento, quando eu compartilho insumos, eu acabo compartilhando também conhecimentos. O custo que eu tenho de contratar pessoas para exercer uma função ou desempenhar uma tarefa é um custo. Aqui há uma grande questão, né? O que é investimento, o que é custo, que aprende na universidade, aprende no dia a dia, né? Os contabilistas, contadores que me perdoem aqui, mas quando a necessidade que você teria de injetar dinheiro na sua empresa, no seu negócio, para poder desempenhar alguma inovação e para poder inovar, na orquestração isso é minimizado, porque eu compartilho. Quando eu compartilho insumos, compartilho recursos, eu também compartilho custos. Isso é uma lógica, porque, por exemplo, o Irã ele tem uma empresa que tem uma função, que faz certo produto. Eu tenho uma outra empresa
que faz um outro produto, mas que eu quero fazer um produto, e ele também quer, nós chegamos a um consenso de um produto específico que o mercado está precisando. Só que cada um tem uma parte do que precisa para se fazer aquele produto. E o investimento para se conseguir o que o outro tem é muito elevado. Então, a gente se une dentro daquele conceito de rede que existe para produzir aquele produto que vai gerar uma renda maior, que vai gerar uma penetração de mercado mais abrangente, que vai nos dar um retorno. O custo que eu teria para implementar melhorias na minha produção, eu não farei, porque eu uso, compartilho em rede os insumos que o Irã tem que vão suprir aquela minha demanda inicial. Ou seja, os custos eles acabam sendo reduzidos porque estão ali compartilhados com todos da rede. Então, o orquestrador, aqui mais uma vez, ele vem com a função de tentar identificar o que cada um tem ali, que pode ajudar ao outro ou suprir aquela carência para que todos possam ganhar. Então, além dos juros, né, dos lucros que eu ganho, os custos também se reduzem pela mesma dinâmica, pela mesma ótica. Quanto mais eu tenho de carências mitigadas pelo compartilhamento de outros recursos com outras empresas dentro de uma orquestração de rede voltada para a produção de um bem, os custos também são reduzidos. Cara, excelente. Então, eu estou vendo ganhos, né, em poder participar num processo de orquestração, ao invés de eu estar fazendo ali uma inovação totalmente fechada só dentro da minha empresa. Eu acho que a alavancagem financeira teria que ser bem maior, né? Paulo, beleza, a gente já compreendeu aqui o contexto da questão de inovação, compreendemos os lucros, a produtividade, né, a redução dos custos, mas a gente sabe que a gente estamos numa realidade brasileira, né? E como você enxerga, Paulo, nesse sentido, que como está o ecossistema de inovação brasileiro para a orquestração da inovação? O Brasil ele vem investindo, né, Irã? Já vem investindo há um tempo na inovação. Percebeu-se, né, e nós viemos aí bem atrasados, mas viemos, estamos caminhando. Percebeu-se que a inovação ela é um motor de desenvolvimento. Ela é um motor fundamental para o desenvolvimento da economia, né? E aí entram as empresas, entram os centros de pesquisa, as universidades, porque esses são as instituições, né, os atores que fazem com que a inovação, ela de fato, venha a ser produzida, venha a ser apresentada como um todo. Vem tendo investimento, vem crescendo, mas ainda falta muito a fazer no Brasil. Nós temos deficiências de infraestrutura, nós não temos um parque tecnológico ainda bem desenvolvido, falta investimento, falta, por mais que hajam ainda fontes de custeio e financiamento para o desenvolvimento e o incentivo de inovação, o processo às vezes é muito burocrático, é muito complicado, nem todos que querem participar conseguem, podem, entendem. O acesso a esses recursos ainda é muito limitado, é muito restrito, né? Acaba dificultando o acesso. A regulamentação do processo de inovação ainda é muito burocrática, desatualizada, com as intervenções legislativas, né, com a mudança social e a implementação de mudanças, a sociedade em si ela vai participando, vai sofrendo a passar dos tempos, né? Acompanhar essa evolução ainda é um processo lento sob a esfera legal no Brasil. Então, a regulamentação desses processos ainda é muito precária, é muito burocratizada. Então, nós temos aí infraestrutura precária, regulamentação burocratizada, falta de informações corretas, adequadas para como se obter o financiamento. Enfim, nós temos dificuldades a serem, desafios a serem sanados, a serem resolvidos, mas que já vem sendo trabalhado, né? Obviamente, não pode, já existem estados no Brasil que as iniciativas voltadas para inovação e para a orquestração de redes de inovação estão mais maduras do que outras,
mas a tendência, eu acredito, é que isso se amplie, se irradie. Esse canal é um canal propício para isso, né? Ele funciona justamente para que todo mundo tenha acesso à informação que hoje em dia ainda é muito restrita à academia, mas de acesso fácil, de já mastigada, já trabalhada, para que todos possam compreender de maneira mais ampla e se beneficiar, porque a ideia da inovação é beneficiar, é trazer o desenvolvimento, e a academia também. Nós, pesquisadores, nos voltamos para trazer facilidades para a vida das pessoas, para poder gerar o bem comum, o bem-estar geral. E eu acho que a tendência é que nem tão pouco tempo, mas também nem tão longo tempo, já estejamos mais perto de uma castração mais robusta, de todo mundo conhecer de maneira mais um pouco mais aprofundada como se beneficiar de uma questão de rede de inovação. Pô, Paulo, é isso que eu acho que todo mundo também acompanhando a gente está esperando, né? Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, Obrigado eu, cara. tá? E vamos avançar cada vez mais aí no tema de inovação. Vamos nessa que a gente está por aqui para poder ajudar todo mundo. Um Valeu. abraço.